Direto da redação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi hospitalizado na madrugada desta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês. E segundo o comunicado da equipe médica, que você confere aí na tela para quem está na TV, o presidente ele teve uma hemorragia, ele sentiu dores de cabeça e ele foi levado então para o hospital e foi constatada uma hemorragia. E daí então ele fez punção, ele fez um procedimento para estancar essa hemorragia e ele continua internado. Até agora há pouco ele continuava internado na UTI. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi vítima, ele tomou uma queda, foi um acidente doméstico, na véspera de uma viagem que ele faria à Rússia, na ocasião para participar de uma reunião de cúpula dos BRICS na Rússia. Ele acabou não indo, acabou adiando a viagem por conta daquele incidente. E depois até circulou pelas redes sociais algumas imagens de Lula com um ferimento na parte, na cabeça, numa região da cabeça. E a partir dali ele voltou a despachar normal. No dia seguinte ele estava despachando normal no Palácio do Planalto e estava levando uma rotina normal. Mas na madrugada dessa terça-feira, no entanto, creio que a partir da noite, o final da noite de ontem, o início da madrugada, ele começou a sentir dor de cabeça. Isso deve ter preocupado familiares, a esposa, a primeira-dama Janja. Daí então ele foi levado para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E o boletim médico, eu vou ler até na íntegra esse boletim médico, porque aí eu consigo ser mais fiel ao que os médicos estão falando aqui. Uma questão de fidelidade aqui, o que diz a equipe médica. Eu peço que o boletim seja novamente exposto aí na rede social, porque fica melhor. Olha, o que diz aqui o boletim, o Hospital Sírio-Libanês, boletim médico Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é datado de 10/12 de 2024, mas na madrugada, hoje, 3 horas da manhã, tá? 3h20. O boletim é assinado pelos médicos Dr. Luiz Francisco Cardoso, diretor da governança clínica do hospital, e Dr. Ângelo Fernandes, diretor clínico. Eu vou destacando aqui, abrindo aspas, ao que diz o boletim. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem à noite, no caso dia 9 de dezembro, no Hospital Sírio-Libanês, unidade de Brasília, para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido no dia 19 de outubro. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade de São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitoração em leito de UTI. O boletim médico atualizado será emitido pela manhã, então, no caso, na manhã de hoje. Detalhes serão informados durante a coletiva de imprensa prevista para as 9 horas, no Hospital Sírio-Libanês, unidade de Bela Vista, São Paulo. E a entrada para a coletiva de imprensa será pela rua Barata Ribeiro 269, no térreo Bela Vista. O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do professor e Dr. Roberto Calil Filho, da doutora Ana Helena Germoglio. Deixa eu só aqui ser fiel ao que diz a nota oficial aí, porque assim, é mais precisa. O que a nota oficial aqui ela está dizendo? Que o presidente ele foi fazer um exame, uma ressonância magnética, e na unidade do Sírio-Libanês em Brasília. Então ele foi feito, ele não estava em São Paulo, ele foi feito na unidade, o exame. Aí você vê o ferimento na cabeça do Lula, tá na tela aí, olha. Então ele tomou um tombo, acho que quando ele estava tomando banho, alguma coisa. O Lula tem 80 anos de idade, apesar de ter uma vida muito ativa, fazer atividade física, mas ele é uma pessoa de idade, pode ter se distraído, caído, uma queda para alguém que tem 80 anos de idade. Não é a mesma coisa para uma queda quem tem 15, quem tem 16 anos, quem tem 20 anos. E aí ele fez o exame então para a ressonância magnética para identificar
essas dores de cabeça no Sírio-Libanês, na unidade de Brasília. E da unidade de Brasília, ao constatar que havia uma hemorragia intracraniana, ele é removido para o Sírio-Libanês em São Paulo e faz essa cirurgia. Agora, isso não foi tudo ontem. Pelo que está dizendo a nota aqui, ó, ele primeiro, olha, ele fez o exame no Hospital Sírio-Libanês no dia 9. Então, ele fez o hospital na noite de ontem. E essa mostrou a hemorragia. E então ele foi transferido para São Paulo. Olha só, vamos aqui raciocinar em função dessa questão de tempo. Paciente, quando é uma situação assim, porque um ferimento na cabeça, uma hemorragia na cabeça, isso não é algo também assim muito simples de se resolver, não. Para você transferir um presidente, para você transferir um paciente na noite, você fez uma ressonância magnética. Constatou ali que tem hemorragia intracraniana, o médico. E se o médico resolve transferir esse paciente logo para São Paulo para operar urgentemente, então não é um caso assim tão simples, né? É um caso que exigia uma intervenção cirúrgica rápida. Não é algo que o paciente poderia esperar por 24 horas, por 48 horas. A equipe médica removeu imediatamente e realizou esse procedimento cirúrgico ainda na madrugada. Ele chegou ao hospital, pelo que deduzo aqui, veja bem que eu estou falando com base, analisando aqui o que está na nota oficial. Então ele sai, ele vai ao Hospital de Brasília na noite de ontem, sentindo dor de cabeça, faz uma ressonância magnética. Essa ressonância magnética identifica que o Lula ele tem hemorragia, está com uma hemorragia intracraniana, então isso não é algo assim tão simples de se resolver. O Hospital Sírio-Libanês é um senhor hospital, é um hospital de ponta no Brasil. Isso é em Brasília. E em Brasília, na unidade do Sírio-Libanês em Brasília, pediu o seguinte, olha, transfere paciente, operação, cirurgia São Paulo. Então assim, questão de horas, Lula estava em São Paulo, na unidade do Sírio-Libanês São Paulo, fazendo uma cirurgia de cabeça, e agora ele está numa UTI. Então a gente vai analisando nas entrelinhas, vai fazendo a leitura aqui detalhada, e para se ter uma conclusão maior do quadro de saúde do Lula, como está isso, aí nós vamos ter que acompanhar a coletiva dos médicos às 9 horas da manhã. Acompanhar esse boletim médico às 9 horas da manhã, que vai começar aqui. Você está acompanhando essas informações aqui detalhadamente, agora pela manhã logo, né? Porque são fatos que ocorreram assim em termos de horas. Nós estamos falando de algo que aconteceu da noite de ontem até a madrugada de hoje. O boletim médico ele foi divulgado exatamente às 3 horas da madrugada e 20 minutos. Então vamos no decorrer do dia. O Diário da Guanabara traz a reportagem aqui, ó. Já está aqui no diariodaguanabara.com.br ou dgrj.com.br. Deixa eu ler o que o jornal Diário da Guanabara traz aqui, ó. Lula passa por cirurgia em São Paulo para drenagem de hematoma. Deixa eu ler a reportagem. O boletim médico diz que ressonância mostrou hemorragia intracraniana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido na madrugada desta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo a uma craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. O presidente está bem e é monitorado em leito de unidade de terapia intensiva. E segundo o boletim divulgado pelo hospital, Lula esteve ontem à noite na unidade de Brasília do Sírio-Libanês para exame de imagem após sentir dor na cabeça. Mostra a reportagem, por favor, do Diário da Guanabara, se a gente consegue ter acesso aí, dgrj.com.br ou diariodaguanabara.com.br, está aí. A reportagem está na tela. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro. E o presidente foi transferido para a unidade do hospital em São Paulo, onde passou pelo procedimento cirúrgico. E um boletim médico será atualizado agora de manhã. Maiores detalhes serão informados em entrevista coletiva prevista às 9 horas no Hospital Sírio-Libanês. E o presidente ele segue, portanto, aí sob acompanhamento médico. É o que diz a nota realmente, a reportagem referenda
o que acabamos de dizer aqui, o que acabamos de afirmar sobre essa internação de Luiz Inácio Lula da Silva.